Amigos, bom dia. É uma alegria nós estarmos juntos novamente para as nossas reflexões a respeito do Evangelho, tendo como tema, conforme a Lina já adiantou, a relação entre as emoções e as doenças. Naturalmente que nós não vamos, em 45 minutos, colocar aqui assuntos que são tratados por várias e várias obras no meio espírita, e também esses mesmos assuntos tratados por escritores ou estudiosos espiritualistas. Nós temos não só trabalhos mediúnicos sobre o assunto, mas também trabalhos de espíritas a respeito do assunto. A questão de relação sobre as emoções e as doenças, para nós que estamos experienciando a presente jornada nos Estados Unidos, a gente, via de regra, costuma ficar doente só quando o médico já apresenta para nós o co-participation, quando eles nos dão esta relação, já é uma enfermidade absoluta, não é verdade? Porque não é fácil. A gente verifica que os custos em relação à medicina são bastante agressivos. Mas essa não é uma realidade só neste país, isso é uma realidade ao redor do mundo. E nós vamos precisar deste tipo de atendimento enquanto nós não nos conhecemos em profundidade. Mas, inicialmente, o que na realidade é a saúde? Bom, de forma simplista e também, lógico, incompleta, é acreditar na ausência de doenças. Não é verdade? Essa é a forma simplória de nós termos a informação. Porém, o fato é, os pensamentos, quando nós pensamos na saúde como ausência de doença, nós vamos observar apenas o aspecto biológico do ser, na questão reducionista da criatura, ou reducionista mecanicista, aonde nós temos também a avaliação da pessoa através somente de determinadas partes do corpo nas suas especialidades, onde o espírito deixa de ser visto como o efeito, e sequer é visto. Então trabalhamos muito mais no terreno, claro que isso não é genérico, que encontramos muito médicos espiritualistas e pessoas ligadas à área de saúde que sejam espiritualistas, mas nós temos que tratar o assunto como um todo, não é verdade? E neste quesito trabalha-se não se trabalha a causa, se trabalha só o efeito. E enquanto nós trabalhamos o efeito, nós vamos continuar doentes. Essa é uma realidade constatada. Até porque, ainda em relação à questão do que é a saúde e do como ficar doente. Por exemplo, quando nós estamos tristes e depressivos por uma desilusão amorosa, ou quando ansiosos ou irritados por causa de dívidas, nós também podemos nos considerar doentes. Não é verdade? E a própria Organização Mundial de Saúde vai definir a saúde como um completo bem-estar, veja a amplitude que vai se tomando gradativamente, como um completo bem-estar biopsicossocial. Já não está mais relacionado só às condições de estarmos bem em um aspecto, e sim estendê-lo ao máximo. É uma questão, e nós vamos verificar que é sempre uma questão de tempo, aonde a figura real acabe sendo atendida, ou seja, nós vamos trombar com o espírito. Não tem como evitar essa situação. A ciência vai chegar a um determinado momento que não tem como mais negar a existência dele. Mas, infelizmente, existem as duas correntes e ambas são dogmáticas. Para uma, se não tem explicação, explicado está. E para a outra, os mistérios de Deus são impenetráveis. Nada é impenetrável. O que não nos permite o acesso integral é a nossa própria limitação, o nosso próprio ponto de vista. Esse é o aspecto. Enquanto a ciência se mantiver nos seus pontos de vista e religião se mantiver nos seus pontos de vista, nós teremos esse descasamento, que, se nós notarmos, foi necessário até, historicamente, para que nós tivéssemos um desprendimento e pudéssemos galgar outros patamares onde não ficássemos limitados. Porque, por incrível que possa parecer, principalmente no Ocidente, a questão religiosa tomou um caráter de não querer permitir que a pessoa pensasse.
Como é que você pode negar a possibilidade de uma criatura pensar? Não é fato? E esse descasamento acabou acontecendo. Aconteceria de qualquer maneira. Mas, à medida que nós vamos nos conscientizando, e essa é a nossa proposta, não é verdade? Não estamos aqui reunidos para propostas outras que não sejam a da conscientização. E à medida que nós façamos isso, evidentemente, tomando maior conhecimento sobre nós mesmos, nós precisamos verificar que, em relação à questão da saúde, nós precisamos mudar os nossos pontos de vista. E, para isso, nós utilizamos de uma imagem muito simples, que nos é conhecida de há muito tempo, que é a questão da televisão. E quando nós vamos ver um programa de TV, nós podemos atentar para coisas desta natureza, onde elementos de guerra, de infelicidade, de tristeza, de dor aconteçam, ou nós podemos pura e simplesmente mudar de canal e olharmos para os verdadeiros aspectos do espírito, os verdadeiros aspectos de nós mesmos, a condição daquilo que nós somos, criaturas progressistas, criaturas dinâmicas e que não estão pura e simplesmente nesta existência, nessa experiência, pura e simplesmente para virem passar férias aqui no planeta, porque o planeta Terra não é colônia de férias, apesar de uns ou outros acharem que estejam vivendo nesta condição. Nós estamos aqui como parte, como metodologia da evolutiva, ou seja, fazendo parte do nosso processo evolutivo. E precisamos utilizar bem este período, até porque ele é muito curto, se nós formos analisar. Significa, então, dessa maneira, que a gente precisa adquirir uma nova maneira de ver e compreender o que seja a enfermidade. Como dizíamos, nós chegamos nesse planeta e precisamos valorizar a presente existência sob todos os aspectos, para não cometermos os mesmos equívocos e vivenciarmos situações de maneira automática. Então a gente precisa, com perspectiva nova, evidentemente, nós precisamos, os estados de saúde precisam ser revistos, as questões das doenças devem ser acompanhadas do verbo ser e não do verbo ter. Porque, na realidade, nós vamos buscar isso com quem? Com um dos pais da medicina, quase 500 anos antes de Cristo, que é atribuída uma frase a ele, que é mais ou menos esta aqui: existem doentes, não doenças. E a gente diz, mas como não existe doença? Não, doente é o espírito. E estando ele doente, ele atrai e é atraído para situações, ou seja, pessoas, circunstâncias que possam levá-lo à enfermidade. Situação número 1. Ou questões da própria condição de padrão mental que é de cada um de nós, e essa manutenção do padrão mental desequilibrado vai proporcionar enfermidades no corpo físico, seja em que momento for. Às vezes nós encontramos pessoas com as seguintes alegações: vovô tomava uma dose de cachaça antes do almoço e antes do jantar e fumou um maço ou 2 maços de cigarro a vida inteira e morreu com 100 anos de idade. Que maravilha, não é verdade? Talvez até morresse com 120. Mas, enfim, morreu com 100 anos de idade, nunca teve nenhum tipo de doença. Que bênção, não é verdade? Enquanto nós estivemos numa genética que suportou todos esses excessos. Mas esses excessos estão registrados aonde? No corpinho lindo que a gente vai deixar? Não. Estão registrados em nós, no perispírito, como vincos. E na hora que eu topar com uma genética que não é tão poderosa quanto aquela que do vovô topou, entendeu? Como brota a doença? Não só. Essa é uma das características. Uma outra é a questão daquilo que eu vibro o tempo todo, não é? Dissemos já, repetindo, padrão mental, aquilo que eu vibro, o que eu penso o tempo todo. Eu vou fazendo o quê? Eu vou criando ao meu redor situações, não só
em relação dos outros, mas eu vou criando em mim mesmo, eu vou fazendo um acúmulo energético de tal uma intensidade, esse acúmulo vai se dando no perispírito, que em determinado momento o corpo físico vai sugar isso, vai trazer para a realidade naquilo que a gente chama de enfermidade. E também como exemplo, né, para nos deixarmos assim o item perdido, os aspectos daquilo que nós podemos atrair. Porque é que aquele bendito daquele mosquito que transmite chikungunya e tantas outras, zika, etc., e eu ziquei quando ele foi e picou a mim e não o meu vizinho, que bem que o meu vizinho merecia. Aliás, os vizinhos sempre costumam merecer mais do que nós, né? Mas, infelizmente, nós também somos vizinhos dos outros. Olha que beleza. Mas por quê? Da mesma maneira que pode se perguntar, por que é que aquele sujeito pediu emprestado e não vai devolver nunca mais a minha carteira no carro que eu estava, que não era tão bacana quanto o carro do vizinho que estava ao meu lado? Ah, você atrai o mosquito porque você tem sangue doce. Pois é, você tem a vibração doce para atrair mosquito. Não é fato? Significa o quê? Ele não foi no vizinho por quê? Porque o fator atrativo está em mim. Vibratoriamente eu atraio. Vibratoriamente. Por isso que Jesus, há mais de 2000 anos, nos ensinou: vigiai e orai. Porque aquele que não vigia os pensamentos vive em automático, vive ao sabor das ondas, vive ao sabor das emoções. E aí atrai e é atraído para circunstâncias, pessoas, seja de que natureza for. E essas circunstâncias nem sempre são as felizes. Por que que o indivíduo me viu e não viu o bacana do carro do lado? Pura e simplesmente porque ele não viu mesmo. Porque o padrão vibratório, o padrão mental da criatura, não permite, se estiver numa vibração, não é melhor que os outros, numa vibração um pouco diferenciada, não é visto pelo outro. É impressionante. Por isso que você, em alguns casos, nós estamos com uma atenção voltada para determinado assunto e nós não vemos pessoas que estão ao nosso lado. Já deve ter acontecido com todo mundo. Ontem nós até lembramos, com as moças acontece com regularidade quando elas estão na vitrine vendo sapatos. Pode ter um exército do lado que elas não enxergam. Não é verdade? Os homens quando vêm em carro, né? Pode ter um exército do lado e não só, porque a atenção está voltada, é a mesma. Se isto é uma realidade numa simples questão de campo visual, isto é uma realidade na questão vibratória da criatura, na questão mental da criatura. Nós somos vistos, ou vemos, né, por padrão vibratório. Olha que beleza. Olha de novo, no Espiritismo não é novidadeiro. Olha de novo como nós podemos nos remeter, então, ao ensinamento de Jesus sobre o vigiai e orai. Por quê? Porque a mudança vai exigir de todos nós que nós alcancemos um nível mais elevado de consciência. E para que a gente entender essa questão de nível mais elevado na consciência, indica o conhecimento que habilita o ser a compreender, sentir e vislumbrar a totalidade do seu mundo interior, revestido de valores morais que tocam as noções de bem e mal. Para a gente entender, tem muita informação, até mesmo dentro da doutrina. Neste livro de André Luiz, No Mundo Maior, ele vai falar sobre a casa mental. Olha que coisa interessante, sobre aquilo que somos nós mesmos. Ele vai colocar de uma forma bastante sintética, onde ele diz que o subconsciente futuro está nesta região, na criatura, onde está ideal e meta, o consciente, o presente, está nesta região onde há esforço e vontade, e o subconsciente passado, onde está efetivamente as questões do hábito, do automatismo. E ele faz uma comparação com uma casa. Aqui nessa área vocês podem ver também, aonde ele coloca a questão do porão como instintos de preservação e reprodução. A área social, aqui a gente vai encontrar o famoso aqui e agora, o fazer e acontecer, e futuro de caráter imediato. E, finalmente, o sótão, que é o reino dos céus e a questão do amor ao próximo. Para a gente entender mais claramente esse trabalho de André Luiz, nós deixamos um pouquinho mais didático a informação. O que nós somos
integralmente? Bom, na realidade, nós temos, nesta condição de existência, nós temos o consciente da vida atual, como pode ser visto. Mas nós não somos só isso. Na realidade, o nosso consciente em matéria de existência atual é um repassador para aquilo que a gente chama de subconsciente ou banco de memória da vida atual. Olha que maravilha, tá? Vamos fazer o link com a questão de campo mental. Aquilo que eu boto para dentro, eu estou fazendo o quê? Arquivando. E está fazendo qual é a relação que tem? Né? Se eu arquivo determinada situação, cada vez que o gatilho dispara em caráter semelhante aos meus arquivos, o que acontece? Os arquivos vêm para o meu consciente. Nós só estamos falando dessa existência, mas nós não somos só isso. Nós somos também, né, e principalmente, o subconsciente profundo, aonde estão as memórias nas encarnações passadas. Tudo que a gente fez, deixou de fazer, passou, seja neste plano, seja no plano espiritual, aonde nós estivemos, do momento em que nós entramos para o processo do espírito, saímos do princípio inteligente ou do princípio espiritual para a questão do espírito, está registrado aí. Tudo, automatismos, etc. E, efetivamente, nós ainda não somos só isso. Nós também somos o superconsciente, onde temos as potencialidades psíquicas superiores, as chamadas potências de natureza divina, onde parte delas está sendo exercitada de uma maneira cada vez mais impressionante dentro da sociedade como um todo. Por exemplo, nós nunca fomos tão solidários como somos agora. E estas questões de solidariedade se iniciam e se intensificam a partir do momento da chegada de Jesus no planeta, há um pouco mais de 2000 anos, e quando se implementa a Casa do Caminho, por Pedro, Tiago, João, entre outros apóstolos, que vai se chamar Casa do Caminho, porque ficava no caminho da cidade de Jerusalém para a cidade de Jericó, aonde a Casa do Caminho, como dissemos na palestra ontem, fazia o que faz um centro espírita. Atendimento a palestras, assistência espiritual, as imposições de mão, que hoje nós chamamos de passe ou fluidoterapia, assistência social e assim sucessivamente. É o que faz, é o modelo da Casa do Caminho. Então não existem novidades e nós estamos cada vez melhores, sem sombra de dúvida. Ora, se somos tudo isso, significa que tudo isso interage. Não é verdade? Tudo isso interage. Percebemos logo de imediato, na questão da existência atual, o fator da educação neste ponto. Não é? O fator da educação, a grande influência da educação dos 0 aos 7 anos, que é a primeira infância, mais ou menos, onde o espírito vai completar o seu processo reencarnatório quando atinge mais ou menos 7 anos de idade. Não é exatamente fixo, mas é por aí. Quando se fecha o processo reencarnatório. Até os 7 anos de idade, a gente está meio na casca, meio no pé na cova e outro na casca da banana. A gente está assim, sabe? Tipo, não sei se eu estou indo, se eu estou voltando. E é uma realidade. Tanto é que até 3, 4 anos de idade é muito fácil o espírito adentrar na personalidade anterior e dar respostas para os pais ou para os adultos ou fazer perguntas que sejam de característica adulta. Não que ele entre na personalidade anterior o tempo todo, mas em alguns determinados instantes, esta possibilidade existe. A partir dos 3, 4 anos, como a organização fisiológica ou somática exige mais do espírito, ele neutraliza essa capacitação, que é uma verdadeira bênção divina, porque imaginemos se nós nos lembrássemos uns dos outros e o que fomos ou o que fizemos ou deixamos de fazer, como seria o inferno na nossa vida. Não é verdade? Então, quando é que nós vamos poder lembrar de outras existências, recordar dos outros e os outros recordarem de nós? Simples, na hora que nós não tivermos mais culpas. Simples assim. Porque aí a gente não tem mais problema nenhum com quem quer que seja, a começar de nós mesmos. Esse fator da educação, como dissemos, de 0 a 7 anos, vai fazer o quê? Vai tentar deixar enterrado determinadas tendências negativas para que elas não influenciem
ou então minimizá-las e estimular os aspectos das chamadas virtudes, que são evidentemente as qualidades do espírito, porque nós não somos só situações desagradáveis, somos também criaturas com valores já conquistados. Claro, não eles integralmente, mas valores que estão, não é, em exercício. Nós não somos espíritos inferiores nem atrasados, nós somos espíritos em aprendizado. Então temos em exercício uma série de situações que em determinadas criaturas que saem do modelo normal chamado por nós, né, que a gente considera de usual, quando sai chama a atenção. Né? Uma Madre Teresa, um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, chama-nos a atenção porque sai do modelo. Porém, o que são? Frutos de exercícios desses espíritos, se aqui, se em outros planetas, se em outras dimensões, pouca diferença faz. Mas é conquista pessoal. Quando nós olhamos uns para os outros, nós vemos quem? Espíritos crísticos, que serão amanhã iguais a Jesus, que nós temos conhecimento, ou o pouco que nós conhecemos. Por quê? Porque todos nós estamos nesta escalada evolutiva. Então, esses aspectos, se é importante quando falamos de educação, que dizer na manutenção de bons pensamentos, influenciando no quê? Aquilo que a gente joga para dentro vai emergir em determinado momento. Nós não limpamos fonte remexendo a água, nós limpamos fonte colocando água limpa o tempo todo, até que ela possa se reciclar. E é exatamente isso que acontece em relação a nós. Nós precisamos fazer um trabalho literal de reciclagem de natureza mental. Se nós procurarmos pensar bem o maior tempo possível, nós vamos alavancar coisas que estejam aqui positivas e vamos automaticamente acessar o quê? As potencialidades psíquicas superiores do ser. Por isso que ser bom é exercício, não é decreto. Perdoar é exercício, não é decreto. Amar é exercício, não é decreto. Não se ama, perdoa e não se é bom pelo simples fato de que alguém disse que é bom. Agora, sendo inteligente do jeito que nós somos, com essa capacidade que nós temos, e ela é inegável, ser bom é ser inteligente. Não é verdade? Porque utilizamos da inteligência em favor de quem? De nós mesmos. E é tão interessante notar que isso não é uma informação meramente espírita, porque Stanislav Grof, que é um psicólogo tcheco, endossado inclusive por Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, que faz um trabalho de natureza semelhante, eles colocam ambos, cada um à sua maneira, sobre níveis de consciência. E é interessante notar que ambos são muito semelhantes a essas informações, é onde nós fomos buscar diretamente Stanislav Grof, onde ele vai dizer que o primeiro estágio é o sono sem sonhos. É a criatura que vive em automático, que pensa que está cumprindo com as suas responsabilidades. Nascer, crescer, reproduzir-se, cuidar das crias e morrer. André Luiz, no livro Sexo e Destino, diz o seguinte: essas 5 operações, até aí chegam os nossos irmãos animais irracionais, que fazem exatamente isso. Nascem, crescem, reproduzem-se, cuidam das crias e morrem. Não fez mais do que a obrigação. Só que nós somos espíritos. Nós não somos princípio inteligente, o princípio espiritual estagiando no animal. Nós somos espíritos. Então, esta condição de automaticidade precisa ser substituída a um segundo estágio, que é o sono com sonhos. O indivíduo ele tem certa noção, já não está no automatismo primário, daquele que a gente acabou de falar, tem certa noção, mas ele olha para o céu e não vê estrelas, ele vê pontos luminosos. Ele não consegue saber o que é um camelo e o que é um dromedário. Ele não sabe o que é alho e o que é bugalho. Ele começa a ter aí alguma noção de alguma coisa que é diferente. Para o terceiro estágio ser o sono acordado. O sujeito desperta, é exatamente quando acontece conosco que nós despertamos num ambiente não conhecido. Nos hospedamos na casa de familiares ou em um hotel e a gente acorda e diz: onde é que eu estou? Já se tem aí no indivíduo a noção de bem e mal,
ação e reação, e uma série de estereótipos aí já brotam, levando o indivíduo para algo que está despertando, para o estágio quarto, que é o indivíduo literalmente desperto. Quem está incluso aí são as criaturas que quebraram a egolatria, como Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, entre tantos outros nomes que por vezes não vão para a mídia, mas que são criaturas que já não vivem mais para si mesmas, vivem em relação da vida do semelhante. E, finalmente, o último estágio é o estágio de consciência cósmica, onde aí nós encontramos espíritos crísticos como Jesus, que vai dizer: eu e o Pai somos um. Não que ele perca a individualidade, mas é a mesma coisa, não tem outra analogia, outra comparação, de entender que seria a mesma coisa que nós tivéssemos toda a capacitação de receber toda a informação circulante na internet hoje, tendo a individualidade, tendo capacidade cerebral suficiente, mente suficiente, aliás, para poder absorver isso tudo sem ser afetado. É a única comparação grosseira que se consegue fazer de se manter a individualidade e ter contato com o Pai, que ele vai dizer: eu, Pai, somos um, de tudo o que está acontecendo, e não é neste universo, são em todas as dimensões. É algo para se... quer dizer, nós não temos ainda capacidade de poder entender esses aspectos em nós mesmos. Ora, mas essa maravilha toda nos mostra o seguinte: de uma maneira muito simples e objetiva, a gente precisa cuidar dos sentimentos. Por quê? Porque é tranquilo, é dos sentimentos que derivam as emoções, ou seja, a capacidade de pôr em movimento reações orgânicas variáveis que se fazem acompanhar de alterações. Quando eu digo eu odeio fulano, eu estou começando, eu tenho esse sentimento e começo a emitir pensamentos de ódio, que é uma beleza, porque eu entro em contato com mentes que também odeiem, não o fulano. Qualquer outra situação, causa, pessoa, etc. E eu sou responsável, olha que beleza, por abastecer essas mentes, e essas mentes, em contato vibratório, vão me abastecer com este tipo de energia. Eu não puxei o gatilho e nem conectei a bomba, mas estou alimentando quem vai fazer isso. O contrário também é verdadeiro. Toda vez que eu pense bem para algo, alguém, pessoa, seja de que natureza for, foi nos convidado a, na prece, pensar pelo planeta. Eu emito pensamentos positivos e que não são circunscritos ao processo evolutivo em que eu me encontre. Porque o pensamento do bem, do amor, de luz, ele entra em contato com o universo, ele entra em contato com o Criador. E abastecemos mentes na responsabilidade real de cada criatura que somos nós. Quando Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Ah, mas é que eu sou um Deus muito meia boca. Vai com a meia boca mesmo. Mas, em relação ao bem, prefira o bem, porque, como dissemos, é ser inteligente. A combinação de pensamentos, sentimentos, emoções vão constituir a nossa mente, a nossa consciência, aquilo que nos define, que nos caracteriza e o que realmente somos. Por isso que René Descartes, que viveu no século XVII, vai dizer: nós somos aquilo que pensamos. Não é fantástico? Quer definir a criatura? Aquilo que ela... Emmanuel usa de uma figuração assim, de um simbolismo, aliás, já não conhecido mais quando a gente fazia a foto em papel. Ele disse: se a máquina fotográfica nos retrata por fora, aquilo que pensamos nos retrata por dentro. E o que é uma beleza, porque aquilo que pensamos vai nos retratar também por fora, quando a saúde é mantida ou a enfermidade surge. Mas era tão bom. Então tá. Se for bom, ótimo. Se não for tão bom, ótimo também, porque vai ficar. É a definição. Quem vai trabalhar com isso? Um dos primeiros que se iniciaram foi o próprio Freud, que desencarnou em 1939,
talvez tenha sido um dos primeiros, e descreveu que emoções reprimidas acabam se transformando num conflito emocional crônico, não é agudo, é crônico, de longo tempo, que gerará distúrbios físicos ou psicológicos. Um outro cara interessante foi esse médico, Hans Selye, desencarnado em 82, que ele desenvolveu as teorias para uma origem emocional das doenças, onde ele vai descrever a síndrome de adaptação geral, relatando um conjunto de reações fisiológicas que são desencadeadas por fatores estressantes contínuos. A mesma coisa que algumas pessoas podem ter sentido na relação da mudança para cá, por exemplo. Né? A adaptação. Por vezes, algumas pessoas podem ter ficado enfermas. Outras podem não ter sentido absolutamente nenhuma diferenciação. Vai depender de cada caso. Mas uma realidade é se fixar mentalmente naquilo que se quer e aonde se está. Talvez eu já tenha contado aqui a história da vó de Sorocaba. Já contei, não? Bom, se eu contei, peço vênia para repeti-la. Eu tive um professor que ele tinha uma avó que morava na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. E ele tinha uma agenda que era assim, impressionante, porque ele fazia palestras em empresas, etc. Ele tinha, em janeiro de um ano, ele já tinha palestras agendadas até dezembro do ano seguinte, para se ter uma ideia, o nível de atividade. E numa dessas oportunidades ele estava próximo, ele foi fazer uma palestra para uma empresa próxima de Sorocaba, e ele tinha a avó que morava, como dissemos, e ele foi então visitar a avó. E chegou lá na avó e disse assim: "Ah, avó." Ela disse: "Como é que você vai, meu filho?" Eu disse: "Ah, eu ando muito cansado, eu ando muito estressado, eu tenho tanto trabalho, eu tenho os meus alunos, minhas aulas, minhas palestras, eu tenho, precisa ter uma ideia, avó, eu tenho palestra agendada, isso era lá pelo meados do ano até o final do ano que vem." Ela disse: "Pois, então não vá, fique com a sua avó em Sorocaba." Eu disse: "Mas como, avó? Eu vou ficar em Sorocaba e não vou? Tem que atender." Já teve, o pessoal já até pagou antecipado para não perder a questão da data da palestra. Eu disse: "Pois então vá e faça o seu trabalho." "Ah, mas é muito cansativo." "Pois então não vá, fique com a sua avó em Sorocaba." "Ah, mas eu não posso." Você sabe o que você quer? Você quer que eu tenha pena de você. E pena de você eu não vou ter. Porque senão você não se define. Querem ver? Eu sinto tanta saudade dos meus familiares no Brasil. Então volta para o Brasil. "Ah, mas se eu voltar para o Brasil, eu não vou ter a mesma qualidade de vida aqui." "Pois então fica aqui." "Ah, mas eu sinto tanta saudade dele." "Pois então volta para o Brasil." "Ah, mas é que aí eu não vou poder ter o carro que eu tenho." "Bom, então fica aqui." O que você quer, criatura? Você quer ficar doente. Você vai ficar doente. Claro que vai, porque a gente não se fixa. Nós ficamos numa situação de natureza mental completamente dúbia, não é? Completamente duvidosa, a gente não se fixa. Vai ficar enfermo, sim. A enfermidade, aliás, ela já está implementada, que é esta questão. Eu não sei o que eu quero. Eu não tenho foco na vida. Não é assim? Eu já estou enfermo, só não manifestou no corpo, mas a enfermidade já existe. Eu já, psicologicamente, eu já tenho um problema, porque eu já estou indefinido em relação a mim mesmo. Por isso a natureza, eu vim para cá, aqui vai dar certo. É uma colocação de Júlio, que era o Júlio o César, né? Quando ele chega nas Galhas, ele manda queimar os navios e disse para os soldados: "Nego, não tem retorno." Não tem retorno. Queimou os navios, não dá para voltar para o seu conforto. É daqui para frente. Ponto. Ou tem foco na vida, ou você vai ficar. Aliás, vai ficar. Ou vai constatar, em determinado momento, vai materializar a enfermidade que já está implementada na indecisão da existência que eu levo. É claro que eu vou sentir saudade, porque eu sou um sujeito, somos criaturas humanas. Se você tem um amigo, uma amiga, um parente, seja lá quem for, que muda para a China, apesar do conforto de ter o audiovisual para poder falar com essa pessoa, nós nos emocionamos, sim ou não? Por vezes até as lágrimas, sem desespero, sem chiliques, mas nós nos emocionamos, porque são criaturas caras para nós mesmos.
E se pudermos fazer visitas com regularidade, excelente, mas às vezes a situação não permite, né, de ambos os lados. Mas essa saudade existe, porque é um sentimento e faz bem para o ser. Nós vemos isso em André Luiz, quando, nos episódios, nós vemos entidades muito evoluídas que elas chegam a derramar lágrimas. E André Luiz vai comentar, apesar da evolução, você não suprime sentimento. É o contrário de suprimir desesperos ou indecisão de existência. Por isso que a questão da doença começa quando o indivíduo vive um estado de conflito. Esse conflito emocional pode ser agudo, né, de imediato, ou crônico, que é antigo, entre os desejos e as possibilidades de ação. Aquilo que a gente acabou de descrever. Por isso, né, existem doentes e não doenças. Somos doentes porque não conseguimos viver em harmonia e em equilíbrio com o meio e com as pessoas à nossa volta. E fatores geradores para isso, né? Nós podemos ter o ódio, alguns aspectos, né? Rancor, mágoa, culpa, remorso, ressentimento, medo, frustração, egoísmo, orgulho, vaidade e inveja. Se você não tem nenhuma pontinha de nenhum desses aspectos, nenhuma pontinha, você tem uma vida saudável ou deveria ter reencarnado em Júpiter, aonde os espíritos... Não é em Júpiter onde ela vive ali, não, é em Júpiter lá, onde os espíritos são evoluídos. E você reencarnou aqui por engano. Porque se não tiver nada disso, reencarnou aqui por engano. Devia ter parado no nosso lar. Dizer, não, não é aí que eu vou. Parava lá no nosso lar, ficava lá, se acomodava. Reencarnou aqui por engano, meu nego. Porque se não tiver nenhuma pontinha, devia estar em Júpiter. De novo, não é na cidade da nossa amiga, que é um pouco mais para cima. Não é ali. É uma verdade. Por isso é importante, né, um médico de almas que surgiu há 2.500 anos atrás, que foi esse cidadão, que é fator de cura e medicina preventiva, que ele disse quase 500 anos antes de Cristo, conhece-te a ti mesmo. O senhor Sócrates, antigo filósofo, né, vai dizer, e Jesus vai endossar, dizendo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Onde é que está a verdade? Somos a verdade. Nos libertamos do quê quando nos conhecemos? Preconceitos, situações A e B, pontos de vista, blá, 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 tudo aquilo que a gente já conhece. É quando nós vamos ficar... Então, cada doença, cada dor, cada sintoma traz uma mensagem única e exclusiva, que é para nós e apenas para nós. E não é para a gente chantagear os outros. Quer sofrer, sofra dentro do banheiro com a porta fechada. Fica lá sofrendo na frente do espelho o tempo todo. Mas não vai fazer os outros ficarem doentes juntos. Porque às vezes a gente adoece e cria a codependência na doença. Olha como é que eu sou. Você é chantagista. Nossa Senhora. Se fala isso para a pessoa tem um chilique. É uma realidade, mas é. Né? Sentimental. A doença se dá de todas as maneiras. Então, quando a gente estiver pronto para aceitá-las e compreendermos o que elas querem tanto nos dizer, nós estaremos aptos, com certeza, a trilhar caminho da nossa perfeição, que passa diretamente para a saúde. No livro Nosso Lar tem uma indicação do ministro Clarencio para André Luiz, que ele diz, aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Lamentação. Olha que incrível. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Eu estou com uma dor de cabeça. Dor de cabeça eu aqui tenho. Você não tem noção. Eu queria ter a sua dor de cabeça. Porque a minha começa aqui, dá umas repuxadas aqui atrás. Quando vou ver, eu estou puxando a perna também de tanta dor. Meu querido, está jogando energia para cima, desequilibrada, vai piorar do problema. Não há remédio que resolva. Não há, toma isso, toma aquilo, e não resolve. Por quê? Porque o enfermo sou eu. Né? Eu só estou disputando, às vezes. Por isso que ver o mundo, a gente liga de novo lá o aparelho, deixa ele desligado, vê a coisa desta maneira, ou então, né, muda a forma, dá um clique no botão e faz com que as coisas tenham diferença na nossa existência. E quem faz isso não é o outro, sou eu. Porque o outro não é pacote de felicidade
para eu abrir e ficar feliz com ele. Não, ele é uma criatura normal quanto eu. Felicidade é um processo de exercício e manutenção interior. Por isso as indicações, né, que não são novas. Sorria mais. Não existe coisa melhor do que sorrir. Até porque você movimenta só 16 músculos da face. Para ser mal-humorado, para ficar mal-humorado, 88. Então, até para economizar nos seus cremes e nas suas plásticas, sorria mais. Você vai deixar o mundo mais bonito com a sua beleza. Porque ninguém resiste a um sorriso. Ame a vida. Goste de vivenciá-la do jeito que ela está hoje. Até porque hoje pode ser o último dia para muita gente que está, não aqui, evidentemente. Porque aí eu vou ter que me incluir. Aí, não, mas é uma realidade. Você nunca sabe. Eu fui numa casa espírita, já contei essa aqui outras vezes, mas eu fui numa casa espírita, frequentei uma casa espírita no Brasil, onde tivemos 2 ou 3 casos que as pessoas desencarnaram no passe. Não se preocupe, não vai acontecer hoje. Não se preocupe. O Chico teve um episódio, né, que chamaram o Chico na rua lá de Pedro Leopoldo. Ah, minha irmã está muito mal, você podia dar um passe nela. Ele foi lá, deu um passe, a moça desencarnou. A gente chamou o Chico para dar um passe. Era o melhor para o espírito. Não é verdade? Era melhor para o espírito. Não era ficar ali, purgando aquela situação. O próprio irmão dele, o José Xavier, que teve um problema de um AVC, onde ele ficou vegetando. O Chico foi, fez prece junto com a família e o José Xavier desencarnou. O que era melhor? Ele ficar vegetando? Sem recursos? Uma família que vivia próximo da linha da miséria? Então essa é a realidade. Então se a gente tem essa capacitação, amemos a vida, façamos o bem. Não é? Já falamos a respeito sobre usar a própria inteligência, ficar feliz com a alegria dos outros. Teve uma senhora que ganhou sozinha, 2 anos atrás, o Powerball acumulado em 800 milhões de dólares. Que beleza! Com 83 anos, não sei o que vai fazer, mas com 83 anos ganhou 800 milhões de dólares. Né? Não vai dar muito tempo, né? Mas o fato é que se for até os 100, são 17 anos, né? Sair gastando tudo que tem direito. Aí o fato é a realidade. Você vai ficar o quê? Infeliz? Você tem que ficar feliz. Alguém está feliz, você ficar feliz junto com ele, a felicidade se troca. São vibrações energéticas positivas. E um outro detalhe, né? A gente sempre fala nisso e só reforçando. Procure não ter razão em tudo. Querer ter razão em tudo vai ser infeliz. E não aceite de maneira nenhuma que te diminuam, que façam você se sentir inferior, porque você não é, nós não somos. Nós somos filhos e filhas de Deus. Não admita isso. Eu até encontrei, já narrei em outras oportunidades, não aqui, uma passagem, já vi que tem gente de pé lá. Aí já é só essa, uma passagem que ela é católica, é um conto, não tem autor, você encontra na internet, mas diz que o cidadão frequentava um barbeiro, que hoje já não é mais barbeiro, né? São cirurgiões estéticos capilares, é um outro nível, porque pelo dinheiro que cobram, pelo valor que cobram, são cirurgiões estéticos. Aí o indivíduo ia, mas o sujeito era de uma negatividade fantástica. Enquanto ele cortava o cabelo, era um sujeito negativo, apesar de fazer um trabalho razoável. E aí ele falou, o cliente disse, finalmente eu consegui juntar um dinheirinho e vou passar umas férias na Europa, principalmente na Itália. Aí o barbeiro disse, na Itália? Você vai fazer o quê na Itália? Eu sou filho italiano, então eu posso falar à vontade. Você vai fazer o quê na Itália? Eu vou para Roma. Na Roma? Roma está cheio de romano, todo mundo parlando. Não, mas tem a história, né? É uma cidade de mais de 3 mil anos. Não tem nada, está tudo velho lá. Você vai ficar vendo velharia, aquele negócio velho. Não, mas é histórico. Que é isso? E você vai em que período? Você vai no verão. No verão do Mediterrâneo, aquele é um calor insuportável. Mas eu também vou lá no Vaticano. No Vaticano? Fazer o quê no Vaticano? Eu vou lá para ver o Papa. Você vê o Papa?
Você naquele multidão, aquele calor do verão, todo mundo espremido, vai aparecer aquela figurinha na janela desse tamanho, você não vai conseguir ver coisa nenhuma, nem ouvir coisa nenhuma. Deixa disso. Eu disse, não, eu comprei, agora eu vou. Bom, passou um tempo, o sujeito voltou de viagem, foi cortar o cabelo novamente. E aí está lá o sujeito cortando o cabelo e disse assim, como é que foi? Te falei, né? Uma droga. De calor. Aí foi bom. Fui lá, vi as ruínas. Mas aquilo tudo, né? Calor, muita gente, todo aquele comércio que tem. Então, mas eu fui no Vaticano. Falei, você viu o Papa desse tamanhozinho? Mas foi interessante. Como interessante, aquele calor cheio de gente, todo mundo espremido. Eu disse, não, aqui, o Papa, no discurso dele, de repente disse, eu vou quebrar o meu protocolo. Vou quebrar o protocolo hoje. E o Papa saiu e veio junto à multidão. E as pessoas... Interessante que eu estava muito distante, mas ele foi abrindo, as pessoas foram abrindo caminho, etc. E eu via que ele vinha mais ou menos na minha direção. E ele vinha na minha direção, eu achei estranho. E de repente eu comecei a perceber, como é normal, parecia que ele olhava na minha direção mesmo, ele olhava para mim. E ele vinha se aproximando. E as pessoas abrindo a passagem para ele, e ele foi chegando e olhando diretamente para mim, meu coração disparou, claro, eu comecei a ter taquicardia, porque a emoção era tamanha. De repente ele chegou e parou na minha frente, abriu os braços, e eu quase que infarto. Aí ele se aproximou mais, me abraçou fortemente e disse bem baixinho no meu ouvido, cabelinho mal cortado, hein? Muita paz a todos.